vamos chamar a Marcinha. Marco, coloca um pouco de volta no lugar aqui. A Márcia se converteu junto com o pastor Marco. Os dois eram filósofos. O Marco ia ser padre. E aí ele encontrou a Márcia na faculdade e esqueceu da vocação. E aí o Espírito Santo casou os dois. E aí o Espírito Santo renovou a vocação para ser pastor. E ela é a líder do ministério de Casa do Oleiro. E tem sido uma bênção até aqui. Então é com muita alegria que hoje ela vai trazer uma palavra prática. Porque até agora nós estamos falando da palavra, da Bíblia, das heranças. Mas hoje ela vai mostrar que isso que está sendo pregado é verdadeiro. Porque Deus fez na vida deles. E aí ela vai trazer esse testemunho, consolidando essa palavra, que é só o começo na sua vida. Minha filhinha, que Deus te abençoe. Obrigada. Pregar é mais fácil do que o que eu vou fazer aqui. Bem mais fácil. Quem caminha comigo de perto e me conhece no pessoal, sabe o quanto eu sou, não avessa, mas o quanto eu tenho dificuldade com me tornar uma figura pública através da minha vida pessoal, né? Eu procuro ser sempre bem... Eu procuro resguardar bastante a minha vida pessoal, não participo de muitas redes sociais e tudo, porque eu preservo muito a minha intimidade, mas quando Deus diz para eu fazer, eu faço. E eu quero começar falando para vocês que quando o Marco, no primeiro culto sobre esse tema, tá ali o tema já? Hoje eu vou falar sobre rompendo as maldições familiares, mas quando ele começou a trabalhar heranças do passado, ele falou no primeiro culto, na primeira ministração, e eu falo isso com muito temor, mas que tudo isso que Deus estava fazendo e que ele estava pregando era por causa da nossa família. E hoje vocês vão entender por quê, que tudo isso que ele tem falado, tudo isso que ele tem pregado foi primeiro por causa da nossa família. Então eu vou falar hoje sobre quebrando as maldições familiares. O Marco me ajudou com o Prezi, né? Gostei do que ele colocou ali, acho que retrata bem retratos de família e o que eu fui buscar. Eu vou falar de um processo na minha vida. Eu me converti, eu vim na igreja da Alameda pela primeira vez no dia 30 de janeiro de 2005, num domingo à noite. Eu tenho uma trajetória bem diferente da do Marco. O Marco tem um chamado desde cedo, então vocês vão ver que o que eu vou falar de um processo de 12 anos. Eu me converti na Alameda, no primeiro ano do pastorado do pastor Sebastião e da Sueli, há 12 anos atrás, e eu não teria como falar do meu processo e do dele. Então, o que o Espírito Santo deixou bem claro é que eu falaria muito focado naquilo que Deus especificamente fez na minha vida dentro desse processo. De 4 a 8 de fevereiro, na semana seguinte, a gente caiu de paraquedas no retiro de carnaval. A forma como a gente veio parar na igreja também foi um agir sobrenatural de Deus. Eu estava numa depressão profunda e nós recebemos a visita de um pastor que auxiliava o pastor Sebastião aqui na época. O pastor Sebastião estava em período de férias e nós fomos nesse domingo na igreja. Eu nem assisti o culto, porque na época o meu filho tinha 6 anos e a minha filha 1 ano e 5 meses. Eu fui encaminhada para um berçário. Então eu nem assisti o culto, mas eu me encantei com uma igreja que trabalhasse a espiritualidade das crianças, porque eu não conhecia isso. Eu não venho de um lar evangélico e eu era uma pessoa que não cogitava uma vida espiritual, eu não buscava isso, até os meus 31 anos de idade, que foi a idade com que eu me converti. Algo marcou a minha conversão. O que marcou a minha conversão foi um louvor que eu ouvi naquele retiro de carnaval, no sábado de manhã já, no primeiro momento devocional daquele retiro, que foi uma música que diz "Leva-me além". Naquele
momento eu estava já bem quebrantada ouvindo aquele louvor, eu também não conhecia louvores. E eu simplesmente olhei para o céu e falei com a minha mente, só com a minha mente. Eu olhei para o céu e falei para Deus: Deus, se o Senhor existe, eu quero saber onde é esse além. O Senhor sabe que eu nunca te procurei, não te busquei, na verdade, virei as costas para o Senhor, mas se o Senhor existe, eu quero saber onde é esse além. E isso marcou a minha conversão. 5 meses depois, no dia 19 de junho, eu e o Marco nos batizamos, né, nas águas aqui nessa igreja, no templo antigo. São 12 anos de um processo de transformação que envolveu libertação, cura, reposicionamento espiritual e reeducação. Eu fui discipulada, o que hoje nós chamamos de célula, então, há 12 anos atrás, num grupo de oração e de estudo na casa do pastor Sebastião durante 2 anos. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi espiritualmente, tudo que eu sou espiritualmente, eu fui acompanhada em todos os detalhes, em todo esse processo, pelo pastor Sebastião e pela Sueli. Ele é o homem, o pai espiritual que Deus separou para me ensinar todas as coisas. Eu brinco, e eu creio que isso é verdade, que eu sou 100% ovelha do pastor Sebastião e que eu tenho o DNA espiritual dele. Nós chegamos aqui falidos espiritualmente, porque nós não vivíamos uma vida com Deus. Emocionalmente, depressão profunda. Financeiramente, muitas dívidas. As minhas heranças são diferentes da do Marco. A partir do momento que temos uma aliança, um casamento, as heranças se misturam e passam a influenciar a nossa história, dos nossos filhos e as gerações futuras. Então, a minha herança é diferente da dele, mas porque nós temos uma aliança, aquilo que eu trouxe como herança passou a influenciar a minha vida e a vida dele. Vocês já aprenderam no decorrer dos estudos sobre a força da herança. Ela não determina, mas ela influencia. A escolha é pessoal e intransferível. O que eu vou contar para vocês é uma história real de dizer não às influências recebidas a partir da conversão. Eu vou contar como as iniquidades da minha família, especificamente a paterna, que eu creio que é a que exerce mais força, eu creio que é a paterna, até pela questão da paternidade mesmo, aprisionaram a minha vida e das minhas gerações passadas, através do fútil procedimento dos nossos pais, como o Marco ministrou aqui em 1 Pedro 1,18. Eu preciso, antes de qualquer coisa, enfatizar que eu sou muito temerosa e cuidadosa para contar o processo pessoal que envolve a minha vida e da minha família. Eu preciso reforçar que o testemunho de hoje envolveu e envolve ainda a aplicação de princípios de comportamento da palavra. Obediência, submissão, quebrantamento, arrependimento, intimidade com Deus e mudança. Eu paguei caro por esse processo. Quando a gente conta um processo que levou 12 anos, eu às vezes falo para as mulheres, principalmente na casa do oleiro, que eu ministro, eu falo assim, às vezes vocês veem lá a Márcia, a esposa do pastor Marco, o Pedro, a Cauana, e tudo parece muito perfeitinho. Não, nada foi muito perfeitinho, nada é muito perfeitinho, e tudo ainda depende de um processo e de um preço que a gente paga para viver aquilo que Deus tem. Eu sou temerosa porque eu não quero que você se baseie na minha história como uma receita pronta e acabada. O que eu vou contar é sobre o caminho que eu percorri até aqui. Você precisará buscar em Deus e na palavra desvendar a sua história através de um processo que é pessoal e intransferível. Se você ficar apenas na repetição das orações proferidas, jamais saberá de verdade aquilo que é específico em tua vida. As respostas que eu tive foram resultado de uma busca para viver os processos de Deus na minha vida. O texto base de início é o Salmo 138 e 139. Eu quero ler um trechinho dele, eu não vou ler todo ele. Pastor, se eu me exceder, se passar o tempo, o senhor me manda parar aí, tá bom? Eu escrevi muito hoje, deu 8 páginas aqui, escrevendo cada detalhe, para eu ser bem objetiva com vocês. Amém, amém. Salmo 138, quando eu me deparei com esse texto, e teve um dia que eu cheguei, depois da minha conversão, eu falei para o pastor assim, eu falei assim, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu achava a Bíblia... Eu não gosto de falar isso, mas eu vou contar só para vocês entenderem como eu era, porque eu tenho muito temor quando eu falo isso. Mas a Bíblia para mim, ela não servia nem como livro de história.
porque para mim ela não tinha nem ordem cronológica. Então, eu falo isso com muito temor. Mas é só para vocês entenderem quem eu era. E eu falei um dia para o pastor, eu falei, pastor, quando eu vou ler a Bíblia, as letras se embaralham, né? E ele falou, minha filha, quando você for ler a Bíblia, você vai dizer em voz audível, né? Você vai falar assim, as letras não vão mais se embaralhar, em nome de Jesus eu vou conseguir ler a Bíblia. E aí eu fui lá e apliquei direitinho o que ele me falou, e eu falei, estou enxergando a Bíblia. Não entendia nada do mundo espiritual. E aí quando eu li no Salmo 138, no versículo 8, que diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, Senhor, permanece para sempre, não abandone as obras das tuas mãos. E eu falei assim, eu sou obra das mãos de Deus, porque lá no 139 ele começa a dizer assim, Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe quando trabalho. Aí depois ele vai dizer lá no 13, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E quando eu li isso, eu falei assim, como assim? O Senhor me teceste no ventre da minha mãe? Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. E aí, isso gritou dentro de mim, gritou. E eu falei, Senhor, o Senhor então sabia de tudo, o Senhor me criou dessa forma tão especial. E aí eu estava com 32 anos e eu orei assim, Pai, a tua palavra diz que o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, que o Senhor tem planos para mim. Eu sei que até aqui eu não vivi esses planos, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero viver esses planos. Então, faz o que o Senhor tiver que fazer na minha vida, pois eu quero viver os propósitos que o Senhor planejou para mim. Eu não tinha nem ideia do que eu estava colocando diante de Deus e do que significava essa oração. A minha herança, ela é de ceticismo, incredulidade, é uma herança de virar as costas para Deus. Existe um processo de libertação que eu chamo de limpeza geral, que eu fui lá. Na época a gente não trabalhava com esse mapeamento de hoje, eram 7 passos de libertação, e o pastor fez tudo aquilo comigo. Só que eu quero dizer para vocês que simplesmente preencher o mapeamento espiritual e repetir as orações com o pastor não resolve tudo, é um começo. E também ficar cavocando incansavelmente a sua história te deixa preso ao passado. Você precisa se libertar do passado na medida certa. Você precisa lidar com esse passado na medida certa. Lá em 1 Coríntios 5,17 diz assim, né? E eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se eu analisar esse texto como se tudo tivesse ficado para trás e eu não preciso mais lidar com isso, eu não vou viver aquilo que Deus tem. Eu entendo que esse texto, de uma forma muito pessoal, que ele me ensinou, é que Deus estava me dando uma oportunidade nova para reescrever a minha história. Foi dessa forma que eu entendi. A partir do momento que eu me reconciliei com Cristo, eu recebi do Pai uma nova oportunidade de vida. Eu comecei a compreender que teria a chance de apagar as minhas transgressões e reescrever minha história. Mas para isso, eu teria que me libertar do passado, pois o passado imprimiu na minha consciência, nas minhas emoções e no meu corpo marcas e feridas. Então eu precisava lidar com esse passado. Eu precisava resolver esse passado. Deus está dizendo, né? Eu escrevi assim, Deus estava dizendo para mim, Ele dizia assim, ei Márcia, eu quero ajudar a lidar com o seu passado, mas saiba que tenho coisas novas, então vamos lá, tenho coisas novas, então vamos lá minha filha, aprenda de mim, a sua influência a partir de hoje sou eu, se você permitir, farei nova todas as coisas, é um processo. Então eu precisava lidar com o meu passado, isso é libertação, lidar com o passado. Mas depois da limpeza geral, precisa vir uma específica, aquela que revelará as coisas escondidas, que trará a cura das emoções e que irá quebrar os grilhões e desfazer os laços que te prendem, os laços e os grilhões que me prendiam. Para não ficar preso ao passado, é necessário aplicar um outro princípio no presente. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então eu tenho que aplicar 2 princípios. Eu não posso me lamentar por causa do meu passado e me vitimar diante do meu passado, e eu tenho que dar graças em tudo durante esse processo, em cada descoberta
descoberta nova que eu tenho. Porque se eu não dar graças e não reconhecer que Deus é o dono da minha história, eu vou paralisar no meio do processo. A minha oração específica nesse processo foi: renova minha mente para que eu possa experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu repetia essa oração diariamente, porque vocês não têm noção do que era minha mente. Havia espaços vazios na minha consciência quando eu me converti. Eu já estava caminhando para a loucura. Quando eu fui para o processo terapêutico, eu consegui identificar, e hoje eu identifico também, pelos conhecimentos que eu tenho adquirido, que eu já estava num diagnóstico de esquizofrenia leve. Eu estava caminhando para a loucura. E em todo o processo eu repetia: eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sempre repetia isso. O desafio aqui é resumir 12 anos desse processo. Então a minha oração nesse momento: o Espírito Santo me ajuda a falar aquilo que o seu povo necessita ouvir e que contribuirá com o processo de cada um dos que me ouvem. Essa é a minha oração. Eu quero colocar ali a janela de Johari. Você pode passar para mim, por favor? A última pregação do Marco, então nós estamos ali rompendo as maldições, um novo céu sobre as futuras gerações. Eu creio nisso, é o que Deus tem feito na minha vida. E na semana passada ele falou sobre a janela de Johari. Área aberta. A minha área aberta, eu acho que eu tinha 5% de uma área aberta. Ela era muito escura. Tudo na minha vida era 95% trevas e 5% de luz, porque Jesus entrou. E aquilo que o Marcos explicou na área aberta, você e os outros sabem, que é a área que precisa aumentar, né? A área aberta, ela começa a ser expandida a partir da conversão. Então Jesus começa a lançar luz nas áreas escondidas, né? Ele diz: eis que estou à porta e bato. E esse texto, eu aprendi que ele é para crente. Ele entrou e ele continua querendo lançar luz. Então eu preciso manter a porta aberta para ele continuar fazendo a limpeza. A área cega, todos veem e eu não. Então algumas coisas que eu anotei aqui da minha área cega, que todo mundo via e eu não via. Tudo que eu começava não terminava. Todo mundo via que eu tinha dificuldade para terminar as coisas. Emoções danificadas, falta de perdão, estruturas de orgulho muito fortes, baixa autoestima. Tudo tinha que ser do meu jeito. Imaturidade, vida arruinada, dona da razão, autoafirmação constante, depressão. Todo mundo via isso em mim. Instabilidade emocional, manipulação, vitimismo diante das circunstâncias. Ah, coitadinha. Todo mundo via e eu não via. E aí eu comecei a orar. Meu processo: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Esse texto falou comigo e fala comigo ainda muito. Eu falei: Senhor, por que sondar? Por que o salmista está pedindo para você sondar o coração dele, se o Senhor conhece todas as coisas, se o Senhor sabe todas as coisas? E aí o Espírito Santo falou para mim: ele me deu autorização para mostrar para ele o que estava no coração dele. Eu falei: Senhor, então o Senhor tem autorização para mostrar o que é que todo mundo está vendo que eu não estou vendo. Por isso que eu preciso pedir para que o Espírito Santo sonde o meu coração, porque ele vai colocar no espelho aquilo que eu não estou vendo, que todo mundo vê e que eu não vejo. Marco teve que ter muita paciência. Coitado mesmo. Área escondida, eu sei e ninguém sabe. Uma vida paralela. A esquizofrenia é isso. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela faz você desenvolver identidades falsas. Então eu era um monte de coisa na minha mente que eu não era. Eu queria ser outra pessoa, eu queria ter nascido em outra família, eu queria ser outra pessoa, e na minha mente eu era. Então eu ia dormir fantasiando uma vida paralela, que não era a minha vida. Isso foi um pouco amenizado depois que eu casei. Um pouco amenizado. Porque pelo amor, pelo cuidado, né, que a relação do casamento trouxe, apesar da gente ter vivido muitas dificuldades, em vários momentos, inclusive quase se separado, a gente tinha um companheirismo, a gente sempre teve um companheirismo muito grande, de amizade. Eu falo que
o nosso casamento ele foi também permeado por um desejo muito grande, meu e do Marco, de que desse certo. Então ninguém acreditava que a nossa relação podia dar certo, por uma série de coisas que eu não vou poder contar aqui, mas nós acreditávamos e fazíamos uma força danada para dar certo, e essa foi a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, loucura, mentiras que eu acreditava que eram verdade, porque o que é a mentira? O que é a fortaleza da mentira? Você contar uma mentira não é problema, mas você ser um mentiroso é, porque quando você é um mentiroso, você não acha que você está mentindo mais, você acredita que o que você está falando é verdade. Falência financeira, desejo de morte. A falência financeira era a dificuldade de gerir recursos financeiros. Não dá, não sobra. E isso era uma característica muito mais minha do que do Marco. E aí, como eu era dominadora, queria ter razão de tudo, eu fazia um estrago muito grande. Só que Deus não é legalista, e a sua palavra nos promete vida abundante em todas as áreas. O encontro com Deus marcou esse momento de lidar com a área escondida, com aquilo que eu sabia e ninguém sabia. O meu encontro com Deus foi em outubro de 2009. E a área desconhecida é aquela do inconsciente. A primeira coisa que veio para a minha área desconhecida foi a lembrança de um abuso na infância. Como o abuso aconteceu e eu era muito nova, ele aconteceu provavelmente entre 4 e 6 anos, né? Eu consigo detectar isso porque foi o período que eu morei na cidade onde eu sei que isso aconteceu. Eu fui num retiro de mulheres em maio de 2005, foi um mês antes de eu me batizar, e me veio à memória durante uma palestra que o ministrador estava falando sobre abuso, e de repente eu fui invadida por uma memória, invadida. As pessoas que estavam lá, algumas pessoas que estão aqui, poucas, mas tem 2 especificamente que estavam lá nesse dia e que viram a minha reação. Eu fiquei atordoada e eu saí correndo daquele lugar, correndo, com uma vergonha tremenda daquilo que eu nem sabia o que era. O pastor Sebastião foi lá naquele dia, enviado por Deus naquele momento. Mais uma vez me deu uma palavra, falou: minha filha, calma que você vai começar a lidar com isso aos poucos. E eu não sabia direito o que era aquilo. E a descoberta do abuso envolveu um processo de cura muito dolorido. Muito dolorido. Eu não tenho como contar os detalhes para vocês. Mas o abuso rouba a identidade verdadeira. Na psicologia, o termo é falso self, né? Eu fico com um falso eu verdadeiro, e por isso a loucura. Teve uma coisa que falou muito comigo agora na época da faculdade, que foi uma aula de psicopatologia. O meu professor da faculdade, ele é doutor em psiquiatria, e ele estava dando uma aula sobre suicídio. E aí ele mostrou uma pesquisa americana muito recente sobre os índices de suicídio no povo americano, e dentro do contexto apareceu o assunto sobre o abuso. E aí ele falou assim: olha, eu arrisco dizer, e aí ele disse, ele falou assim: olha, uma das coisas mais difíceis de se trabalhar, quando vocês vão receber pacientes, a coisa mais difícil de trabalhar, com certeza, é o abuso. O abuso danifica a pessoa de tal forma, que jamais vocês vão poder pensar em cura. Vocês vão conseguir dar uma remediada, dar uma amenizada nos efeitos do abuso. Ele falou: e eu arrisco dizer que 90% das pessoas que cometem suicídio foram abusadas. Ali eu levei um choque de realidade com aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, de onde Ele tinha me tirado e o que Ele estava fazendo na minha vida. Em todo esse processo eu preciso destacar, vou falar aqui de novo, eu coloquei que eu não queria esquecer, a gente fica nervosa e esquece, que foi a importância fundamental do pastor Sebastião e da Sueli na minha vida. Eles me acolheram, essa igreja, mas eu preciso falar especificamente daqueles que me acolheram e que me discipulam até hoje. Me acolheram, me amaram, cuidaram de mim, me ensinaram, discipularam, e em muitos momentos até pagaram as nossas contas. Mais do que tudo isso, eles são exemplos. Muitos outros irmãos, amigos foram importantes nesse processo, e eles sabem disso, e eu já demonstrei gratidão a todos eles. Eles sabem disso. Há algo que eu tenho procurado desenvolver na minha vida, que é a gratidão. Como disse o Marco, eu quero ser o leproso que voltou para agradecer. Ele me falou isso hoje.
Depois da lembrança do abuso, eu fui buscar ajuda terapêutica. 2 psicólogas me ajudaram, uma delas me acompanha até hoje, que é a Zenilda. A Zenilda até hoje, né, ela faz a minha manutenção terapêutica, né? É com ela que eu estou há mais tempo. Depois da nossa conversão, até mais ou menos 7 anos nessa caminhada, o que eu ouvia dos nossos familiares era, até mais ou menos 7 anos de convertido, eu ouvia assim: mas a vida de vocês parece que só piorou. Era isso que eu ouvia dos meus familiares, que estão mais próximos de nós, e dos familiares do Marco. A minha filha teve uma doença sem explicação, quase morreu em virtude de uma crise de asma. Meu filho foi envolvido aos 7 anos em uma situação diabólica na escola, pacto com as trevas aos 7 anos, sofreu muita opressão dentro da minha casa. Eu sofri 2 acidentes graves de carro em um espaço de tempo de apenas 40 dias. O Marcos sofreu um acidente de moto, ficou quase 40 dias sem poder andar, só com um dos pés no chão. Nós vendemos um negócio próprio e tivemos que começar do zero. Muita humilhação, muito choro nesse processo. Um período de 3 anos na caverna, que é uma casa que a gente morou, onde a luz do sol não chegava, completamente mofada. Mais uma promessa de restauração Deus fez para mim na caverna. Eu nunca vou me esquecer. Um dia eu estava orando dentro daquela casa escura, mofada. E Deus me deu uma palavra, e que Ele iria restaurar a minha história. E no final, foi lá em Isaías 60, e no finalzinho do texto, Ele dizia assim: no tempo certo farei com que as coisas aconteçam depressa. Então, no processo, aquilo que o pastor falou já, você precisa se apegar àquilo que te dá esperança, tem de bom ânimo. Então, em todo o meu processo, que foi muito dolorido, em todo o tempo, eu buscava a esperança na promessa de que Deus ia fazer nova todas as coisas na minha vida. Na primeira ajuda terapêutica, um texto, essa psicóloga me deu um dia um texto em Isaías 27, de 3 a 5, e eu quero também mostrar esse texto para vocês entenderem algo importante, porque esse texto mexeu muito comigo. Isaías 27, 3 diz assim: olha, eu, Senhor, sou seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite. Porque quando eu fui para a terapia, eu tinha acabado de sofrer os 2 acidentes, eu estava com a lembrança do abuso, que eu precisava lidar com ela, né? Só que ela falou assim: olha, foca no 4. E o 4 diz assim: não estou irado. E ela falou para mim assim: olha, Deus não está mais irado com você. Só que aquela palavra, naquele momento, me fez muito mal. Eu falei: como assim? Eu fui abusada na infância. Eu estou passando um deserto terrível. E Deus está me mandando dizer que Ele não está mais irado comigo? Como é que é isso? Como é que é isso? E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu continuei lendo o texto. E lá no 5 diz assim: a menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, façam as pazes comigo. Eu falei: Deus, o Senhor está querendo dizer? Na época a gente não trabalhava muito ainda essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo, mas eu já estava ali falando com o Espírito Santo. Eu falei: Deus, o Senhor está dizendo que eu tenho que fazer as pazes contigo? Eu tinha 4 anos quando eu fui abusada. O que o Senhor fez? E aí eu comecei a vomitar diante de Deus toda aquela ferida. Onde é que o Senhor estava? E o Senhor está dizendo que não está mais bravo comigo. O Senhor está dizendo que eu preciso fazer as pazes contigo. Como é que é isso? E eu fui vomitando. E eu fui vomitando. E eu fui vomitando. E o Espírito Santo foi me curando. E o Espírito Santo foi me mostrando que Jesus estava comigo. O Espírito Santo naquela ocasião me trouxe aquele texto: o mundo jaz no poder do maligno. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Se você não conhecer a palavra, como é que o Espírito Santo vai falar com você na palavra? E aí quando ele falou: o mundo jaz no poder do maligno, eu falei: é verdade. As nossas influências sem Cristo são malignas. Mas apesar da influência maligna, Deus tinha um propósito para a minha vida. Eu falei: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor está curando as minhas feridas em decorrência do abuso. Isso fez eu sair da condição de vítima e me colocar diante de Deus como protagonista da minha história. O Senhor está fazendo uma nova história diante da minha vida. As pessoas na igreja
igreja, elas se espantavam quando a gente entrou aqui, o pastor falou, né? Durante muito tempo a gente ficou conhecido aqui como o casal de filósofos que se converteu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu até estranhava quando as pessoas falavam isso, né? E a filosofia acabou com a minha vida, ela acabou. A filosofia me destruiu mais ainda dentro daquilo que já era uma fortaleza na minha vida, que era o ceticismo, porque a filosofia me trouxe muitas perguntas e nenhuma resposta. Ela me trouxe muita confusão, muita confusão. Como o pastor diz aqui de vez em quando, ela realmente não serve para nada. Não serve para nada, não serviu para nada na minha vida. Para nada. Não que eu estou cuspindo no prato que comeu. Dei aula durante muito tempo de história, filosofia, sociologia. Essa é a minha formação. Hoje eu consigo olhar para ela de uma outra forma. Hoje o Espírito Santo tem me ensinado a usar aquele conhecimento em benefício daquilo que eu sou hoje. Mas naquele momento ela foi destrutiva para a minha vida. As pessoas na igreja então se espantavam com a velocidade das coisas na nossa vida. Eu sentia, e o Marco, a gente sentia que Deus tinha colocado a gente num intensivão. Eu queria aprender logo. Eu falava, Senhor, eu quero aprender logo. Teve um momento desse processo de cura, em função das feridas causadas pelo abuso e umas outras coisas, que eu falei para Deus assim, Deus, tá doendo tanto, que vamos combinar um negócio aqui? Faz doer de uma vez, mas me tira desse negócio. Me leva ao processo de dor, até que eu não aguente mais, mas me faz sair disso logo. Era assim que eu orava para Deus. Eu não orava para Ele tirar a dor de mim. Eu falava assim, eu aceito o processo, eu quero viver o processo, mas faz logo. E Deus me colocou no intensivão. No segundo momento terapêutico, né, que foi fazer, que me acompanha até hoje, eu fui trabalhar a questão do meu temperamento. Só que eu achava, e olha, eu quero fazer um destaque aqui, que o processo terapêutico não foi só meu, foi do Marco também, né? Não vou contar o processo terapêutico dele, mas como é importante quando o homem tem também essa sensibilidade de buscar, e ele buscou junto comigo. Tá? Então fica aqui uma dica para os homens, né? Todos nós precisamos buscar esse processo terapêutico. Só que eu achava que o Marco precisava mudar, não eu. E aí eu falava para a Zenilda no começo tudo que eu queria que ela falasse para ele. Devia rir muito de mim, né? Ria, claro que ria. Mas ela é terapeuta, teve muita paciência com tudo isso. Eu comecei do zero profissionalmente. Eu vim trabalhar na igreja como auxiliar de escritório. Deus mandou eu sair da área da educação, parar de dar aula, e num determinado momento nesse processo, a Ana falou, olha, eu fui a primeira a vir trabalhar aqui como auxiliar de escritório junto com a Ana. Então a Ana trabalhava sozinha, né? E para muitos uma humilhação. Para muitos, muita gente chegou para mim e falou assim, você está se submetendo a isso? Olha a sua formação, o que você está fazendo aqui? Isso os que vieram me falar. Né? Fora, com certeza, os que não vieram me falar e achavam um absurdo. Eu chorava digitando os sermões do pastor Sebastião, isso virou piada já, e é verdade. Eu levava umas 3 horas para digitar o sermão, porque começava a falar comigo e ali eu começava a chorar. Ele me chamava, às vezes, para orar em alguns atendimentos. Ele não sabe, mas eu acho que ele percebia, eu quase morria quando ele me chamava. Eu falava assim, o que é que eu vou fazer lá no meu ambiente com ele? Eu não sei lidar com alimentação, eu não sei orar, essa oração da alimentação. Mas ele, muito paciente, me chamava, e ali eu ouvia, e aí ele me contava o que estava acontecendo com a pessoa que estava atendendo, mulheres, normalmente ele me chamava, era sempre mulheres, para que eu pudesse orar depois. E muitas vezes ele nem sabe, o que ele estava tratando naquela mulher, eu identificava em mim. Aí eu orava, eu aprendi com ele a orar, ele teve paciência comigo, confiou em mim, apesar da minha timidez naqueles momentos, ele confiou em mim. E eu chegava na minha casa e eu ia colocar diante de Deus. Eu falava assim, Deus, sabe aquilo que aquela mulher estava tendo? Eu também tenho. Sabe aquilo lá? E aí, eu falo que isso é um processo de autolibertação. Aí eu fazia a minha oração lá em casa, eu rejeitava tudo, eu repreendia tudo, eu anulava tudo. Eu falava, Senhor, estou curada desse negócio, estou saindo curada daqui desse negócio. Então eu vivi um processo ali com Deus. O Marco,
ele trabalhou que a perspectiva bíblica não é individualista, que ela é sistêmica e tudo acontece no processo. Eu fui percebendo que eu não podia parar de buscar a Deus no específico. Enquanto Deus trabalhava em mim, Ele também me usava nos seus propósitos. O processo é dinâmico, porque Ele trabalha e usa, e aí Ele aprova. Porque eu falava, Senhor, como é que o Senhor já está me usando? O pastor sempre depositou tanta confiança em mim. E eu, em muitos momentos, me achava tão incapaz de fazer aquilo. Mas Ele depositava tanta confiança em mim, que era a figura paterna dizendo para mim, como se Deus estivesse dizendo para mim, eu acredito que você pode, vamos lá, eu vou te ajudar. E o processo continuava. Mas havia algo ainda que me perturbava. Dentro de tudo isso, então eu já estava lá, depois de auxiliar de escritório, né? Então você me vê que hoje, algumas pessoas dizem assim, você não conhece meu processo, por isso que eu preciso contar um pouco para você, né? Então eu estava lá, servi cafezinho, atendi telefone, cuidei da agenda do pastor Sebastião, cuidei da agenda de todos os pastores. Quando o Marco foi ordenado pastor, eu cuidei da agenda dele. E aí até que em determinado momento, o Espírito Santo coloca um ministério na minha mão como um presente, né? Ele me honrou, porque eu me submeti àquilo que ele tinha. Eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, eu nasci para ser auxiliar de escritório, eu amo fazer o que eu faço, amo. E meu pai, na época, era vivo, ficou meio assim, mas entendia que eu estava do jeito dele, ele entendia que eu estava no processo. E algo que ainda me perturbava era a área financeira da nossa vida. Mas eu quero explicar bem direitinho para vocês o que me perturbava. Desde que a gente se converteu, a gente não era nem batizado, nem membro, nem nada, no primeiro mês, nós entendemos muito facilmente o princípio do dízimo. Eu e o Marco não tivemos dificuldade com isso, foi muito racional. A igreja precisa se manter, tem uma estrutura física, tem banheiro, tem água, tem luz, tem papel higiênico, tem salário. Quem é que banca isso? Os membros. Nós não tivemos dificuldade com isso, nenhuma. A gente começou a dizimar e ofertar já no primeiro mês de convertido. Não tivemos dificuldade com isso. Só que eu via que parecia que tinha alguma coisa ainda travada na nossa vida. Eu falava assim, tem alguma coisa que parece que não avança. Um dia eu orei, Pai, nós temos sido fiéis desde a conversão, nos dízimos, nas ofertas, nunca nos faltou nada, o Senhor tem provido tudo, mas parece que no mundo espiritual há algo travado e escondido. E eu falei, Senhor, se há, revela-me. Se há, traz a luz. Traz a luz. No final de 2015, no terceiro ano da faculdade, num trabalho em psicologia sistêmica, eu tive que fazer um organograma da família até a 4ª geração, chegar nos meus bisavós e bisavós. Foi o início de um processo de revelação do passado com foco principal na minha herança paterna. Muitos segredos na minha família paterna. Nesse processo de pedir que o Espírito Santo revelasse, o Marco foi ministrar num congresso onde lá tinha um psicólogo americano. E o tema foi segredos de família. E ele contou como os segredos de família aprisionavam. E ali veio um clique. Eu falei, nossa, tem muita coisa que eu não conheço sobre a família do meu pai. O meu avô, eu não sei até hoje como é que ele morreu, como é que é a história dele. Até a juventude eu não sabia nem o nome completo do meu avô. Umas histórias assim, que eu também, não, infelizmente, não vou poder entrar em detalhes. Mas eu perguntava para o meu pai do meu avô, ele nunca disse nada. Eu perguntava para minha avó do meu avô, ninguém dizia nada. Eu falei, tem um segredo aí na minha família. Começou o início de um processo de revelação do passado, então com foco principal na minha herança paterna. Muitos segredos, histórias que eu não conhecia, que só o Espírito Santo poderia colocar nas minhas mãos o que ele colocou. E eu fui montar um organograma. Pecado encoberto nunca prosperará. Está lá em Provérbios 28:13. O Espírito Santo começou a revelar o que estava encoberto. Põe ali o organograma. O Marco, ele fez só uma partezinha do organograma, né? Ele está aqui feito ao lado, se vocês não vão enxergar, mas é um organograma simples, né? Onde
Principalmente estou eu aqui, aí tem os meus irmãos, e aí sobe para uma árvore genealógica de herança materna e outra de herança paterna. O que está ali é o que eu quero mostrar para vocês, daquilo que o Espírito Santo começou a revelar sobre a minha herança paterna. Então eu estou ali, Márcia Coruchieri Guimarães da Silva, eu tenho 43 anos hoje, minha mãe Ilma Coruchieri Guimarães, meu pai Geraldo Márcio Guimarães, a minha avó Maria paterna, Maria Pereira Guimarães, o meu avô André Luiz Guimarães, né? Ali vai ainda meu bisavô, minha bisavó materno, paterno da parte da minha avó, mas não é o foco, e o meu avô paterno, André Luiz Guimarães, e o meu bisavô e a minha bisavó. Meu bisavô Raimundo Luiz Furro e minha bisavó Maria Guimarães Furro. Eu quero que deixe aí, porque eu quero contar alguns detalhes para vocês que chamam a atenção naquilo que o Espírito Santo começou a trazer à luz na minha história. Tá? Então assim, a primeira coisa que eu descobri, para fazer esse organograma, eu precisei entrar em contato com a minha família. Uma coisa bem curiosa é que da parte da família da minha mãe, são de imigrantes italianos. E eu encontrei, inclusive, o cartão de imigração com a data em que a família da minha mãe, os ancestrais da minha mãe, chegaram aqui. Foi por volta de 1820, eles saíram fugidos da guerra na Itália para cá. E a minha família, da parte do meu pai, é de herança francesa. E eles chegaram aqui mais ou menos na mesma época, por volta de 1800. Só que eles não vieram fugidos da guerra. E vocês vão entender que história, que parece um filme, parece o enredo de um filme, o que é a história da minha família paterna. Então a primeira coisa, eu liguei para uma tia minha e eu falei assim: tia, eu preciso saber alguns dados, preciso fazer um trabalho de psicologia aqui, do meu organograma. Aí eu falei para ela assim: como é que meu avô morreu? Aí ela falou assim: então, quando meu avô morreu, essa minha tia, foi aquela que foi no retiro, pastor. Quando meu avô morreu, ela tinha menos de 1 ano. A minha avó ficou viúva com 32 anos e 7 filhos. 32 anos. Meu avô morreu com 34 ou 35 anos. E aí eu falei, a minha tia falou assim: olha, Marcinha, eu vou contar pra você o que eu lembro mais ou menos, porque realmente ninguém falava sobre isso. Teu avô estava trabalhando na fazenda do teu bisavô. Meu avô, ele era mecânico, ele era químico industrial, mecânico e tinha outras formações também, mas dentre elas ele era mecânico. E ele estava consertando o trator na fazenda e disse que ele estava consertando embaixo, então eu imagino que ele devia estar deitado ali embaixo do trator, e disse que de forma inexplicável o trator moveu e passou em cima da cabeça dele. E ele morreu na hora. E aí o que ela contou que me chamou a atenção foi assim, ela falou assim: quando foram contar, e o meu avô, o André Luiz, era o primogênito. O meu bisavô tinha 2 filhos, ele o primogênito, e uma filha mulher. Quando foram contar para o bisavô, diz que o bisavô estava sentado no meio da sala e ele falou assim: não precisa me falar, eu já sei que o André Luiz morreu. E aí ela falou assim: me parece que ele era espírita. Quando ela falou isso, acendeu uma luz. Espírita? Nunca soube que tinha espiritismo na minha família? Nunca soube. Falei: como que é o nome dele? Ela me falou: Raimundo Luiz Furro. E eu anotei. Ela falou: olha, eu não sei te contar mais nada, mas tem uma pessoa que pode te contar. É o tio Jean. É o tio Jean que mora em Florianópolis. Ele foi pesquisar a história da família. Falei: opa, vou ligar pro meu tio Jean. Mas, naquela noite, o que eu fiz? Coloquei lá no Google: Raimundo Luiz Furro. E para minha surpresa, a primeira informação que vem é o nome do meu bisavô. A família do meu pai é toda de Minas Gerais. É o nome do meu bisavô, ligado a ser um dos fundadores da primeira loja de maçonaria de Itaúna, em Minas Gerais. Nunca podia imaginar que havia essa herança na minha família. André Luiz, primogênito. André Luiz é um nome consagrado no espiritismo, é o nome do espírito de luz. Né? Gente, eu não vou entrar em detalhes de maçonaria porque eu nem conheço, tá bom? Não estou julgando aqui nada. Eu estou falando do que Deus revelou na minha vida, na minha história, e que é pessoal, por isso que eu estou dizendo para vocês, é pessoal. E a gente sabe que é
dependendo do pacto que a pessoa faz, o diabo leva o primogênito. Meu avô morreu muito novo, dentro de uma morte inexplicável, que o pai dele visualizou a morte dele. Tá? Então, olha só. Aí eu vou... outra coisa que está ali, antes de eu ler algumas coisas, é a substituição de sobrenome. É um outro segredo. Eu não sei se vocês viram ali. Furró e meu avô André Luiz Guimarães. Guimarães era o sobrenome da minha bisavó. Isso eu ainda não tenho o motivo disso. Eu não tenho, mas eu sei que se o Espírito Santo quiser me revelar, ele vai revelar. Mas o meu bisavô dizia que ele passou a colocar só o nome da minha bisavó, Guimarães, porque as pessoas não sabiam pronunciar Furró. Sinceramente, eu estou falando de 1940, sociedade patriarcal e machista. Dá para acreditar nessa história? Não. Não dá para acreditar nessa história. Aqui começa o espírito de orfandade, porque quem dá nome para os filhos? Quem é que dá nome? Não é o pai? Aqui a minha avó passa a dar nome, a minha bisavó passa a dar nome para os filhos. Existem poucos furrós, todos lá em Minas, os que tem, a gente tem o direito de fazer voltar esse sobrenome. Então, se eu quiser, eu posso entrar num processo e voltar a usar o sobrenome Furroso. Vários primos meus fizeram isso. Mas, enfim, ali começa o espírito de orfandade. Ali começa. E a gente passa, então, a receber o sobrenome que era da minha bisavó e não mais o sobrenome que era do meu bisavô. E aí, gente, eu vou ler alguns trechinhos para vocês do material. Quando eu liguei para o meu tio falou assim: Marcinha, eu comecei a escrever um livro sobre a história da família quando eu tinha 20 anos. Eu fui pesquisar. O meu tio foi até para a França. E eu nunca publiquei esse livro. Eu falei: você tem esse livro? Ele tem. Eu falei: você pode me mandar? Ele falou assim: eu vou xerocar a parte que te interessa e vou te mandar. Eu fiquei ansiosa esperando chegar pelo correio. Eu vou ler alguns trechos para vocês. Meu tio começa escrevendo assim: depois da morte do meu avô, que era pai dele, 14 anos se passaram. Então 14 anos se passaram quando ele foi buscar essa história. Meu tio tinha 7 anos e meio quando meu avô morreu. Meu pai, só para vocês entenderem um pouco do contexto que eu vim, o meu pai tinha 9 anos quando meu avô morreu e ele estudava num colégio interno em Ouro Preto, de uma bolsa diocesana que ele tinha ganhado, porque o meu pai é o primogênito da casa dele, o primeiro filho homem, e ele ganhou essa bolsa de estudos. Quando ligaram para dizer que o pai dele tinha morrido, meu pai tinha 9 anos, os padres do colégio disseram assim: olha, daqui 3 meses ele está de férias. Deixa para dar notícia quando ele for para casa, porque se ele sair agora, ele vai perder a bolsa. A minha avó, tatuada, com 32 anos, perdeu 7 filhos, um padre falando para ela: deixa para contar quando seu filho voltar para casa. Vocês têm noção do que aconteceu com meu pai? Quando meu pai chegou em casa 3 meses depois, aos 9 anos de idade, ele descobriu que o pai dele tinha morrido, já tinha sido enterrado. Aquele luto, a família já estava vivendo há 3 meses. Ele desenvolveu um ódio mortal da minha avó. Segundo ele, eu tenho certeza que ele perdoou a minha avó antes de morrer, porque meu pai passou por um processo antes de falecer. Meu pai faleceu, vai fazer 4 anos de falecimento do meu pai. O meu pai desenvolveu um ódio da minha avó, eu desenvolvi um ódio do meu pai. Meu pai teve um problema grave com a bebida, com o alcoolismo. Isso trouxe danos também para a minha vida. Eu digo sempre, meu pai nunca me amaldiçoou, nunca. Ele nunca lançou palavras de maldição, nunca disse que eu era burra, que eu não ia dar em nada. Muito pelo contrário, ele acreditava no meu potencial e dos meus irmãos. Ele não dizia isso pra gente. Meu pai era completamente introspectivo. Mas ele dizia isso para os outros e a gente sabia. Meu pai... Só que eu, de forma inexplicável, passei a odiar o meu pai. Foi no encontro com Deus que eu entendi, coloquei no lugar da história do meu pai, perdoei meu pai e pela graça de Deus, Deus me deu 2 anos de relacionamento saudável com meu pai. Deus é muito bom. Eu vi o meu pai se converter, o pastor Sebastião foi visitar ele 2 vezes quando ele ficou doente, apresentou o plano de salvação para ele. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que quem
A minha família que conhece o pastor Sebastião sabe do que eu vou dizer. O pastor Sebastião tem uma semelhança física com o meu pai. O cabelo é bem parecido assim com o meu pai, o corte de cabelo, a estrutura física é muito parecida com o meu pai e o olhar é muito parecido com o do meu pai. Mais bonito, Quando teve um dia que o pastor Sebastião me olhou e eu falei assim: olha, o olhar do meu pai era doce, porque o olhar dele é parecido com o jeito de olhar do meu pai. E Deus foi me curando. Esse processo envolveu muito perdão de perdão para o meu pai, uma série de coisas. E aí eu fui entender tudo que ele viveu de tão ruim. Não tinha como viver nada bom diante da história que ele teve. E aí, olha só, há uma coisa muito interessante que foi onde chegou mesmo. Ele vai contando várias coisas aqui, Então ele diz que o meu avô era químico, que ele contribuiu muito para inovações do ramo. Aqui diz que meu avô realmente era um homem super à frente do seu tempo. Ele construiu um carro sozinho. Tem uma série de peculiaridades aqui, mas ele diz assim: olha, André foi um homem muito avançado para sua época. Num tempo em que quase ninguém sabia dirigir em Itaúna, ele fundou uma autoescola. Esse era meu avô, E aí ele vai contando algumas peculiaridades, mas aí ele chega num ponto que ele diz assim: olha, André, tentando compreender a personalidade de André, do meu avô, ele fez a seguinte pergunta: por que ele sentia tanta satisfação em beber? Então, meu avô teve problema com alcoolismo, meu pai teve problema com alcoolismo. E aí ele diz assim: olha, acredito que ele tenha se utilizado da bebida, um amigo falando, para dar mais vazão à intensidade do seu mundo das ideias. Quando eu li Mundo das Ideias, filosofia, o que eu fui fazer? Filosofia. Pouco tempo depois chegou o vovô. O vovô é o meu bisavô, Raimundo Luiz Furro, que ainda estava vivo. Diz que tinha uma saúde de ferro, nenhum vício. Era químico industrial, contribuiu muito com o desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil. Então, uma família com muitos recursos financeiros. E com ele, com seu entusiasmo, eu pude entender melhor o conhecimento sobre os meus ancestrais. Enquanto falávamos sobre o papai, ele esclareceu-me que nunca conheceu um mecânico tão bom quanto o André. E nas peripécias e voos da recordação, chegamos em Paris, com muita admiração. Eu ouvia desde pequena uma história que eu achava que era mito, que a minha família tinha perdido uma herança na França. E aqui tem o transcrito, o recorte de um jornal que o meu tio encontrou dentro dessa pesquisa que ele fez. Então, olha só, ele fala assim: olha, João Luiz Furro, meu avô, seu tetravô, nem sei o que ele era meu, se ele era tetravô do meu tio, nem sei que nome é isso para mim. Filho de François Furro, veio para o Brasil com um circo de cavalinhos. Então ele não veio fugido da guerra. Ele veio com um circo de cavalinhos, que percorreu quase todo o país, fazendo grande sucesso com seus vários números. Um espetáculo de grande sucesso. Eu fui pesquisar sobre circo de cavalinhos. Circo de cavalinhos dentro dessa época era um circo de ciganos. Quer dizer, o meu ancestral saiu de Paris para fundar circo de cavalinhos no Brasil, em Minas Gerais, com todos os filhos dele. Eu descobri então que eu tinha também uma herança cigana. Uma herança cigana, se você for analisar cuidadosamente, ela vai chegar em Caim, um povo nômade, que não fixa as raízes. Essas são características fortíssimas no contexto familiar da minha família. Não fixa raízes, um espírito de liberdade que não é liberdade, uma impetuosidade diante da vida, uma rebeldia diante da vida, era assim. E ele diz que ficou ouvindo atentamente o meu avô e perguntou sobre a questão que envolvia essa herança em Paris. Aí eu vou ler para vocês os dois recortes de jornais. O primeiro, em 7 de junho de 1931, que ele pôde ler o seguinte artigo: a família Furro. Conforme noticiamos, transcrevendo do apreciado Diário Mineiro, Jornal do Comércio de Juiz de Fora, o casal Furro, falecido há anos na França, deixou uma fortuna de 20 mil contos. Essa fortuna eu não sei que valor é esse hoje, mas o meu tio foi para a França e disse que essa fortuna envolvia até castelo. Os legítimos herdeiros vieram para o Brasil, cremos
que entre 1860 a 70 e fixaram residência em Lagoa Santa. Era um casal com 8 filhos, 5 moços e 3 moças. Depois de alguns anos tomaram rumos diferentes, porém todos permaneceram dentro do estado de Minas Gerais após contribuírem com a família. Eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza. Vocês sabem que quem conhece um pouco da maçonaria, Minas Gerais é o estado mais maçom que a gente tem. É Minas Gerais. A minha família contribuiu com a maçonaria para que a maçonaria fosse implantada da forma como foi em Minas Gerais. Na vizinha, e aí ele vai contando, e aí ele fala assim, olha, João Furró passou depois a residir em Pedro, ele vai contando, aqui ele faz um relato de toda a família. Num determinado momento ele diz assim, olha, em Itaúna residiu Dona Maria Furró e seu digníssimo irmão e nosso prezado amigo Raimundo Furró, filho de André Furró e neto de João. E aí ele vai dizendo e vai aparecendo todo os nomes dos meus ancestrais. No segundo jornal dizia assim, era o estado de Minas, que datava de 16 de junho de 1931. E trazia a mesma notícia sobre o título: Descobertos no Brasil os herdeiros de um casal de milionários franceses. No término da leitura, automaticamente eu perguntei para o meu avô: avô, o que aconteceu com essa herança? E aí o meu bisavô conta que ele soube por intermédio de noticiários de jornais daqui de Paris da existência da herança. E também pelo nosso parente João Vitor Furró, residente em Belo Horizonte. Da minha parte, então o que o meu bisavô fez? Ele tomou todas as providências, recorrendo imediatamente ao ministro das Relações Exteriores do Brasil e ao embaixador em Paris. Entretanto, nada positivo apurou-se, porque quando tivemos os primeiros contatos, o prazo legal para sua posse já havia expirado há muito tempo. A herança expirou. Isso gritou comigo. Eu falei assim, a minha família perdeu toda uma herança. E a gente continua perdendo até hoje. Não mais, em nome de Jesus. E aí, depois que eu li aí, ele termina com um relato da minha avó sobre o meu avô, que é um relato que me emociona muito. A minha avó gostava muito de falar, e aqui eu pude ouvir a voz da minha avó. Minha avó foi uma pessoa muito presente na minha vida, muito carinhosa, muito amorosa, muito amorosa. E ela não falava nada do meu avô, mas eu sempre perguntava para ela assim, vó, por que você não casou de novo? Minha avó ficou com 32 anos, e ela fala, até quiseram casar comigo. Ela falava assim para mim, até quiseram casar comigo, Marcinha, né? A minha tia até falou sobre isso, que teve um fazendeiro muito rico que quis casar com ela e assumir todos os filhos. Quando a minha avó ficou viúva, o meu bisavô, Raimundo Luiz Furró, propôs para ela dividir os filhos. Cada família ficaria com um dos filhos. E a minha avó não aceitou, bancou a viuvez e os 7 filhos. E ela falou que ela nunca se casou, porque o dia que o atual marido olhasse torto para um dos filhos dela, o casamento não ia durar mais. O marido ia ter que ir embora, porque ela não abria mão dos filhos dela, e a minha avó não abriu mão dos filhos dela. E aí ela escreve assim sobre o meu avô, como ela conheceu o meu avô. Ela disse que era um verão. E tem um relato aqui que logo que ela casou, foi no período da Segunda Guerra Mundial, e houve uma chamada, e os soldados brasileiros estavam sendo recrutados para a Itália, e o meu avô, por ser químico industrial, foi escolhido para ir. E aí ela conta assim, que ele fez um curso e estava aguardando a partida para a guerra. Eles ainda não tinham filhos, mas ela conta assim, olha, parece que Deus ouviu as minhas preces, e na semana que ele ia seguir viagem, a guerra acabou. Nesse dia derramei copiosas lágrimas de alegria e agradeci a Deus pela paz que teríamos novamente. Continuamos a vida e vieram robustos e lindos filhos. Ela conta, tivemos mais dores do que alegria. Eu acho que a minha avó não foi aceita pela família do meu bisavô. A minha avó era de uma família mais simples, de um contexto mais simples. Como vocês podem ver, a herança dos Furrós era de uma família muito rica. Eu acho que a minha avó não foi aceita. Eu vivi isso na minha vida também. Eu não fui aceita no primeiro momento pela família do Marco. A força da herança. E aí, o que eu fiz com tudo isso? O que eu fiz com tudo isso? Eu passei uma madrugada inteira orando e pedindo perdão a Deus. Senhor, olha aqui, está aqui a minha herança. Está aqui um monte de coisa que eu não entendia. Aqui tem um relato de assassinato na família dos Furrós. Um dos irmãos foi assassinado.
Eu falei, eu não sei que crimes eles cometeram diante de tanta rebeldia, diante de tudo isso. E eu pedi perdão, e eu pedi perdão, e eu pedi perdão, e eu passei a noite pedindo perdão. E no outro dia, e junto com tudo isso, né? Então olha só, substituição do sobrenome de Furro para Guimarães, né? Espírito de orfandade, que é a retirada do sobrenome do pai. A partir dos Guimarães, muitas consequências espirituais das trevas, perdas financeiras, que é a perda da herança, espírito nômade, separação, homossexualidade, princípios espirituais da nova era, ceticismo, ateísmo. Veio toda uma herança de comportamento para a família. Tudo isso está presente na minha família. Quer dizer, em nome de Jesus não está mais. A minha tia veio no retiro de carnaval, irmã do meu pai. O meu tio teve num culto aqui esse ano já. O que eu fiz então depois de tudo isso? Eu passei uma madrugada inteira confessando a Deus. Eu me quebrantei diante do Pai. Para confessar é preciso conhecer. Só se conhece um processo de intimidade, um processo desse através de um processo de intimidade com Deus. Esse texto foi escrito. Isso foi meu tio que escreveu. Em 1973, meu tio começou a escrever esse texto. 1973 é o ano que eu nasci. Deus disse para mim, eu estava escrevendo uma nova história para você. Deus sabia que isso ia parar na minha mão. Deus sabia que isso ia parar na minha mão. Mais uma vez, Ele testificou que a palavra dele é verdadeira e que os dias dele estavam escritos. Ele sabia que isso ia vir para minha mão e que eu ia pedir perdão pelos pecados geracionais da minha família. A minha família profanou o nome de Deus. Eu pedi ao Espírito Santo que testificasse esse processo e ele me deu o texto de Deuteronômio 30, de 11 a 20. Eu não vou ter tempo de ler aqui para vocês, mas leiam depois. Lá tem toda uma descrição de obedecer a Deus e de desobedecer. Se você escolhe obedecer, as consequências são tais de bênção. Se você escolhe desobedecer, as consequências são tais. E depois no final ele fala assim: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Deus falou para mim: Márcia, eu estou colocando na tua mão a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, que envolve me obedecer, que envolve continuar esse processo de intimidade. O que a gente fez? Todo esse processo eu compartilhava com o Marco e com o pastor Sebastião. Tudo isso o pastor Sebastião acompanhou. Tudo isso. Nós decidimos reunir os meus familiares, foi no final de 2015. O meu pai já faleceu, então estava minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha cunhada, meu cunhado, meu sobrinho, minhas sobrinhas em um almoço de domingo. Contamos toda a história, eu li o texto para minha família e disse que de nós a nossa história, então podíamos escolher. Eu falei tudo aquilo, eu falei: olha, Deus está colocando diante de nós a bênção e a maldição, mas era necessário saber as implicações de escolher a bênção. Eu falei para minha família: escolher a bênção implica em obedecer, obediência total a Deus. Eu sou a primeira filha da minha casa, meu irmão é o primogênito, eu sou a primeira e meu irmão é o primogênito. Tudo isso foi escrito em 1973, no ano que eu nasci. Nós choramos, nos emocionamos, o Marco orou, quebrando toda aquela influência no mundo espiritual. Isso não é mágica, é consciência espiritual da minha realidade. Eu conheço as implicações de obedecer e desobedecer, a escolha é minha. E Deus sempre cumpre as suas promessas de acordo com as minhas escolhas. Essa é a lei da responsabilidade. Não é mágica. Se eu não continuar obedecendo, essa fortaleza pode voltar para a minha vida de alguma forma. E o que houve depois? O que houve depois? Em 2016, meu filho estava no último ano do ensino médio, ano passado, e ele começou a fazer o cursinho. Meu filho é o primogênito da minha casa, e ele é o único homem da família Guimarães. Ele é o único neto homem. Eu tenho minha filha e mais 3 sobrinhas. Ele foi convidado, ele recebeu um convite um dia no cursinho, de um dos meninos do cursinho, da Ordem Demolei, convidando ele para fazer parte da Ordem Demolei. Eu tinha quebrado isso em dezembro, meu filho recebeu um convite em abril. A Ordem Demolei é a ordem para jovens dentro da maçonaria. A escolha foi do meu filho, mas eu tinha quebrado tudo. Meses antes, ele teve condições no mundo espiritual de dizer não. Ele falou assim: não, meu negócio é com Jesus, e devolveu o convite. E o rapaz falou para ele: se você mudar de ideia, ele falou: não, eu sou cristão. Ele falou: não, mas nós queremos cristãos mesmo, precisa ter princípios e valores éticos, a gente aceita qualquer religião. Ele insistiu com Pedro, e o Pedro disse não. Essa herança podia voltar com força total para minha família.
se ele continuar plantando os princípios do reino em sua geração, a promessa de bênção se cumpre até 1000 gerações. Curiosamente, eu faço parte da 4ª geração, do meu bisavô até aqui, eu sou a 4ª geração. Deus renova a oportunidade dele de escolher a bênção. Ele renova, ele renovou na minha vida a oportunidade de escolher a bênção. Não é passe, não é mágica, não é repetição de oração. Como aprendi com meu pastor e pai espiritual, é posicionamento. O que Deus tem feito na vida da minha família a partir desse momento é simplesmente inacreditável o que Deus tem feito na minha vida. Se eu contasse aqui, vocês não iriam acreditar no que Deus tem feito a partir daquilo que foi revelado de um processo de pedir perdão. É preciso pagar o preço de ampliar a janela aberta para a luz entrar. Não há como abençoar enquanto houver áreas escuras, escondidas e desconhecidas. E tudo isso só será revelado no secreto. Crente que não lê a Bíblia e ora e busca intimidade com Deus, não tem chance. Não tem chance. Se você não orar, não conhecer a palavra, não buscar processo de intimidade, você não tem chance. Você tem a salvação, mas você não tem vida abundante. E eu falei para Deus quando eu me converti, eu não quero só salvação, eu estou feliz da vida, porque eu fui tirada do mundo das trevas, o diabo não pode mais me levar para o inferno, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu pedi sinais a Deus durante esse processo, eu tive um sonho. Uma noite eu tive um sonho, eu acordei de madrugada, onde eu estava engasgada e quase morrendo sufocada, e alguém colocava uma mão na minha garganta e tirava o que estava me sufocando. E quando ele tirou e colocou diante de mim, sabe esses cálices da ceia? Era um monte de cálicezinhos empilhados, e ele colocou diante de mim, e eu olhei aqueles cálices vazios empilhados da ceia, e eu falei assim, isso ia me matar, o que é isso? E eu fui orar, e eu fui pesquisar, o cálice vazio é um dos símbolos da maçonaria. Eu fui para Marília, o pastor me convidou junto com um grupo para ir lá, eles iam ministrar a libertação, e mais uma vez eu fiquei sem entender, eu não me envolvo às vezes diretamente, não me envolvia diretamente no Ministério de Libertação, apesar de aprender e saber tudo com o pastor Sebastião, mas ele me convidou para ir nessa viagem, eu não entendi por que ele me convidou, mas eu fui em obediência, eu falei, eu vou, o senhor quer falar comigo lá. Num dos momentos que a gente estava ministrando naquela igreja, minha irmã veio falar comigo e ela falou assim, olha, não me conhecia, mal sabia o meu nome. Ela falou assim, eu tive um sonho com você essa noite e o Espírito Santo pediu para eu te contar. Ela falou assim, primeira coisa que o Espírito Santo me disse é que você vai orar por mim. Eu estou com um determinado problema e você vai orar por mim. E a outra coisa é que eu sonhei que você, quando orava por mim, havia uma ave atrás de você. E eu falei, o que é aquela ave atrás de você? E você falou, não, deixa a ave lá. E ela falou, eu acho que era uma perdiz. E o Espírito Santo mandou eu te contar que você saberia o que é. Eu falei, olha minha irmã, eu não sei o que é, mas eu vou buscar respostas em Deus. Se Ele está querendo me dizer alguma coisa, Ele vai dizer. Assim que teve uma oportunidade, eu voltei para o pastor Sebastião. O pastor Sebastião falou assim, liga para o Marco, pede para ele orar pedindo revelação. O Marco orou, eu orei e eu descansei. Um dia, o Espírito Santo, logo, pouquinho tempo depois, alguns meses depois, o Espírito Santo me trouxe à memória de novo aquela ave. Porque eu tinha pesquisado e eu só tinha encontrado ela como um símbolo num negócio assim que o padre usa, ligado ao coração. Eu falei, deve ser a presença do Espírito Santo na minha vida. Se eu mandei ela deixar a ave lá, é o Espírito Santo na minha vida. Engano meu. Um dia o Espírito Santo me trouxe isso de novo, eu quero que você vá pesquisar sobre a ave. Essa ave é outro símbolo da maçonaria. E ela alcança voos baixos, ela não voa, ela não consegue sair muito do chão. Profeticamente eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? O Espírito Santo falou assim para mim, tira uma foto dessa ave, né? Tira uma impressão. Eu tirei uma impressão, cheguei em casa, contei para o Marco, falei, Marco, olha, lembra daquela ave? Ele lembra. Eu falei, então, o Espírito Santo me revelou, é uma perseguição espiritual e tudo, vamos orar quebrando aqui. Ele pediu para eu queimar. Quando a gente começou a queimar o papel, pasmem, todas as bordas do papel queimaram e a ave continuava intacta. E aí a gente começou a rejeitar, né? Fizemos ali uma oração de quebra mesmo e ela foi queimando. Então o Espírito Santo foi me dando sinais daquilo que Ele estava fazendo na minha vida. Por quê? Porque eu tinha medo de estar ficando louca.
Então eu precisava que o Espírito Santo testificasse para mim que o que ele estava fazendo era real na minha vida. A minha família ergueu um trono a Satanás. Ela construiu torres e Deus precisou derrubar a torre e confundir as línguas, dispersar o povo. Deus precisou fazer isso, porque a minha família ergueu um trono a Satanás. Mas a partir de nós é erguido um trono de adoração ao Deus verdadeiro. No culto passado, enquanto o Marco ministrava, o Espírito Santo trazia na minha mente algo que estava na janela escondida. No culto passado. Eu já tinha trabalhado isso no processo de libertação com o pastor Sebastião. Mas o Espírito Santo me trouxe à memória. Eu quero que você compartilhe isso com o Marco. Eu tinha vergonha de falar isso para ele. Quando a gente chegou em casa, eu falei para ele, olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu já tratei isso no processo de libertação com o pastor Sebastião, mas o Espírito Santo disse que eu tenho que falar para você e você tem que orar por mim. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Culto passado. Por isso que eu falo para vocês, é processo. A libertação já havia ocorrido, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar. Alguns me disseram na época que eu ajudava o Marco nos adolescentes e nos jovens, que eu tinha me tornado muito radical. Eu ouvia isso às vezes. Você está muito radical. Você está muito fundamentalista. Você fala que não pode tatuagem. Você fala que não pode um monte de coisa. Você está muito legalista. Eu vou dizer uma coisa para vocês bem séria. Não dá para brincar. Não dá para relativizar o pecado. Eu vejo muita gente relativizando o pecado hoje na igreja. Se eu abrir uma pequena brechinha, o diabo vai entrar com tudo de novo. Ele vai entrar com tudo de novo na minha vida, na minha história e na vida da minha família. Ele não pode mais tirar de mim a salvação, mas ele pode tirar a minha herança. E a minha herança é cumprir os propósitos de Deus. É para isso que eu fui criada. Eu fui criada para viver os propósitos de Deus. Tem um propósito no reino. Não é à toa que eu estou aqui compartilhando a minha história. Você pode achar ela muito bonitinha, mas você vai ter que buscar a tua história, se você verdadeiramente quer viver aquilo que Deus tem. E o Espírito Santo vai revelar o que é específico. Esse ano já meu tio veio aqui. A minha tia foi ao retiro de carnaval e está num processo de conversão lindo. Hoje a cerimônia faz sentido na minha vida, porque a bênção precisa vir acompanhada de entendimento e escolha. Essa escolha envolve responsabilidade com o processo de obediência, submissão e intimidade com o Espírito Santo. Deus passou a limpo a minha história. Ele passou a limpo. E hoje, quando eu estava orando lá em casa, e mais uma vez eu chorei diante de Deus, pedindo perdão. Falei, Senhor, a minha família virou as costas para você, perdoa. E eu estava ali chorando e me quebrantando, e estava chovendo forte. E o Espírito Santo falou para mim, ouça a voz das muitas águas. E ele me remeteu ao dilúvio. O dilúvio passou a limpo a história do povo de Deus naquele contexto. As muitas águas passam a limpo a nossa história. Deus está sempre dando uma chance nova de recomeço. Mas nós precisamos obedecer. Sem obediência não é possível viver. Se eu contasse para vocês as coisas específicas daquilo que Deus tem feito na minha vida e na do Marco, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco não é esse. E nesse momento eu quero chamar então o pastor Sebastião. Essa é a minha história, esse é o testemunho de como o Espírito Santo quebrou as maldições familiares na minha história. Amém. Ela já contou a sua experiência em algumas oportunidades do abuso que ela sofreu. E ela não teve, não é dificuldade, ela não teve medo de pagar o preço. E hoje ela expôs a história da sua família. Arrependimento é a gente não ter vergonha do passado. É a gente pegar o passado e dizer, Senhor, eu não quero mais. Colocar na cruz. E não repetir mais. Arrependimento é quando a gente reconhece a vergonha do nosso passado, mas a gente não aceita escondê-lo. E a gente verbaliza, confessa e abandona. E a palavra de Deus diz que quando nós confessamos, Ele é fiel para nos perdoar.
Você e eu não merecemos perdão. Não merecemos. Essa família não merece perdão. Mas a graça de Deus se revelou em Cristo. E foi Cristo que disse: olha, ela não merece, ele não merece, mas eu quero perdoar. Amém. E ela aceitou confessar. E hoje esse passado está na cruz. Eles ainda não podem contar o último capítulo, mas aguardem. Eu já conheço. Vocês não têm ideia. Nós não estamos autorizados ainda a contar. Mas ela vai voltar aqui junto com o pastor Mário, muito breve, e vai contar o último capítulo. O último não, mais um capítulo. A respeito das perdas. Que vocês não têm ideia do que Deus está fazendo. Amém. Teve um tempo, a minha família agora está toda reunida comendo um churrasco de uma picanha que eu ganhei. E eu recebi 5 telefonemas ali, e eu mandei pedir a minha diaconia de plantão para dizer que eu não posso sair. Sabe por quê? Porque isso aqui é prioridade. Mas perdas, elas vêm por causa do pecado. E conquista e restauração vem por causa de Jesus. Quando nós colocamos Jesus no lugar do pecado, as restaurações, as conquistas vêm. Eu acabei esquecendo o que eu ia falar, porque eu falei do bendito churrasco, né? Mas essa restauração, quem sabe você está aqui hoje e você tem uma história, mas existe o segredo de família. Ninguém pode saber. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que você pensa de você? O que você pensa de você? É por isso que eu brinco comigo mesmo e brinco falando com vocês. Quando eu me olho no espelho, eu me acho lindo. Sabe por quê? Porque eu não tenho segredo de família. Jesus mudou tudo. Eu era um alcoólatra. Mas Ele faz novas todas as coisas. Então, se você anda escondendo o segredo de família, é melhor você parar de esconder e começar a confessar. Eu e o pastor Marco fomos numa casa e havia um segredo de família. E esse homem, essa família, muito culta, muito rica, mas estavam perdendo tudo. E o filho adolescente foi convidado para ir numa célula da PIB. E esse filho adolescente se converteu. E o filho adolescente insistiu com os pais, até os pais irem também. E esses pais então se converteram. Só que eles não estavam sabendo lidar com esse histórico de passado. E aí é onde nós entramos. Esse homem, ele tinha causado um acidente quando ele era menino. Ele jogou uma garrafa no chão e um caco de vidro furou o olho, que cegou o olho do seu irmão. E a mãe disse: ninguém viu, foi acidente. E o irmãozinho, que ficou cego de uma vista, acreditou durante toda a vida, que agora já era um homem de mais de 50 anos, que foi um acidente. Mas agora esse que causou o acidente, quando Jesus entra, ele não aceita mais a mentira e o segredo de família, e ele vai lá e reúne a família toda. E a mãe disse: meu filho, isso está resolvido. E ele, com lágrimas, ele disse: não está não, mamãe, porque quem carrega a culpa sou eu, não é a senhora.
E aí ele falou para o irmão dele: você é cego porque eu joguei uma garrafa e você foi ferido. Eu fui o culpado, não foi a semente. E ele se libertou da culpa. Você está entendendo? Muitos segredos que o diabo usa para te aprisionar. Mas hoje, vocês não ouviram 10%. Eu conheço a história toda. Vocês não têm noção. Isso aqui era uma jararaca. Brava pra caramba. Até que um dia ela disse que estava se submetendo à autoridade dele. E eu só dei uma dica para o Marco: aprenda a falar com a mão, que ela vai comer na tua mão. E Deus fez. Esse capítulo que eu falei, nós não estamos autorizados, mas o Espírito Santo vai liberá-lo muito breve. E o pastor Marco e a Márcia voltarão aqui nesse culto para dizer para vocês. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Pedro, obrigado. A Cauana está aí? Cauana, vem aqui. Porque esse capítulo que eu estou falando, fazendo uma referência, envolve também o Pedro e Cauana. E vocês ficaram curiosos, ficaram? Então pode pegar a curiosidade e colocar na cruz. Porque nem só de curiosidade vive o homem, mas de verdades. E essa verdade virá no momento de Deus. Irmãos queridos, hoje eu vou pedir permissão. Esther, onde está Esther? Então a Esther vai assumir, logo depois que encerrarmos aqui, para fazer a mini vigília. E eu vou pedir permissão. Hoje nós não vamos atender mais ninguém, porque já são 10h10. Eu quero pedir perdão, desculpa por você, mas ela não podia interromper. Então vocês relevem, o nosso horário é 9h30, 21h30. Mas hoje precisávamos, a música até abriu mão da última música, mas nós precisávamos desse sentido, tá bom? Eu vou pedir, Karine, a Sandra, vem cá, o Rodney, Esther, vem cá, os intercessores, vamos cobrir essa família, irmãos. Eles se expuseram e nós vamos abençoá-los. Por quê, irmãos? A coisa que mais honra a Deus é quando a gente pega os nossos pecados e a gente confessa, porque Ele tem prazer em perdoar. Prazer em perdoar. E veja que esse demônio perseguia. Vocês não têm noção. Um dia o Marco vai fazer o mesmo. Os pais do Marco, irmãos, nunca aceitaram ele ser pastor. O Marco teve que sair daquela casa, que moço, ele não tinha como alugar, porque não tinha renda. Eu tive que alugar porque o pai dele se recusou a ser fiador. A Zenilda foi fiadora. A conta de luz dele estava no meu nome. Olha onde Deus coloca. Glória a Deus. Ele vendeu ovo de porta em porta. O nome da empresa era o nome. Fala o nome dessa empresa. People's Power. O nome da empresa era Internacional, mas o ovo nem caipira era.
falo isso com lágrima porque eu acompanhei. Eu acompanhei. Eu peço à família que se coloque de joelhos. A igreja vai estender as mãos. Os intercessores também. Amado Senhor, vale a pena te servir, Senhor. Vale a pena te servir. A tua filha, com 4 anos, foi invadida por uma agressão. Mas o Senhor cuidou dela. Eu lembro como se fosse hoje, quando naquele retiro de mulheres, o Senhor rasgou o coração e tirou essa sujeira para fora. E começou a tratar dela. O Senhor deu ao mar graça para compreender a massa nesse tempo de ignorância espiritual. E o Senhor guardou Pedro e aquela roda da ira de demônios que tentaram matar essas crianças desde pequenos. E hoje essa família está aqui no teu altar. E nós a abençoamos, nós a cobrimos com o poder do sangue de Jesus. E decidimos crer que essa família subirá às alturas do Senhor, conquistará as tuas promessas. E não a herança dos seus avós e bisavós, mas a herança do Senhor virá sobre eles. E neles o Senhor será glorificado. E muitos verão o que o Senhor fará neles e por eles, e o Senhor será glorificado. Amado Espírito Santo, eu quero pedir por cada pessoa que está aqui, que essa palavra, esse testemunho alcançou, que ele também saia do anonimato, saia da escuridão e coloque na tua cruz, Senhor, todo o seu passado e viva o novo do Senhor para este tempo, Senhor. Não espere mais. Quebra, Senhor, todo jugo de Satanás, todo engano, Senhor. Senhor, nós queremos ver aqui no dia 31 a glória do Senhor sobre este lugar, trazendo a bênção paterna para muitos filhos que foram, ó Deus, deserdados pela falta, pela ausência da paternidade, pelo espírito de orfandade. Mas, Senhor, nós queremos tomar as tuas promessas e queremos profetizar que elas se cumprirão em cada uma dessas famílias. Agora nos leve de paz para casa, livra-nos do mal, guarda-nos pelo teu poder. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém.